Olá, tudo bem contigo? Ajuste a tua imagem, o teu som. Eu sou o professor José Dionísio, famoso JD, aqui do Grupo Positivo, e nós vamos para mais uma live, a nossa live da semana 14. Preparado? Então pegue o seu livro de atividades e vamos lá. Bom, nessa semana, nós continuamos trabalhando, né, o capítulo 6, os impactos socioeconômicos da Ásia, Europa e Oceania. Nós vamos trabalhar hoje da página 59, 50 a 59, tá? Então, ajustando lá o seu material e vamos lá. Bom, na página 53 do seu livro texto, do seu livro didático, a gente tem esse texto que fala em busca de minérios. Então, fala ali sobre os minérios explorados na Nova Guiné, na Papua Nova Guiné, né? E por empresas que não são daquele país. Então, vamos ver as perguntas a respeito. O texto, com certeza, você já leu, né? Você já sabe, então vamos direto às perguntas, ok? Então, na página 58 tem a primeira pergunta. No texto, no território da antiga União Soviética, há uma região conhecida como Polígono. Em que país atualmente se situa e o que acontecia ali? Então, eu estou me referindo ao Cazaquistão, tá? E o que acontecia lá nesse polígono que fica no Cazaquistão? Ali ocorreu a maioria dos testes nucleares da antiga União Soviética. Então, ou seja, para fazer aquelas bombas nucleares, eles precisavam testar isso em algum lugar. Então, eles usavam essa região do polígono para fazer esses testes. Bom, A2. O que foi o agente laranja? Por que 40 anos após sua utilização na Guerra do Vietnã, ele ainda causa problemas. Então, o agente laranja, o seguinte, deixa eu contar rapidamente uma história para você entender isso. Os Estados Unidos estavam em guerra contra o Vietnã. Ok. Só que o Vietnã é uma grande floresta, igual a floresta amazônica, uma floresta equatorial densa. E os soldados vietnamitas se escondiam no meio da floresta. E os americanos passavam de avião bombardeando a floresta para tentar matar os soldados. Mas quanto mais bomba jogavam, mais soldado aparecia. E o que está acontecendo? Eles tinham que saber onde é que estava o soldado exatamente para conseguir jogar bomba em cima do soldado. Então o que eles fizeram? Passaram um herbicida, que foi chamado na época, uma dioxina, que foi chamada de agente laranja, que rapidamente ele deixava totalmente laranja aquela floresta e caiu todas as folhas, ou seja, ele matava toda a floresta, então ficava apenas aquelas árvores secas. Então eles conseguiam enxergar os soldados andando para o meio da floresta, que não existia mais. Então eles conseguiam atacar os soldados assim. Mesmo assim, não foi o suficiente para eles vencerem a guerra, mas foi uma arma química, né, um produto químico usado durante a guerra do Vietnã para, evidentemente, matar, atacar os soldados vietnamitas. Então, esse foi o agente laranja. Ainda na mesma página 58, tem a questão 3. Se os países nórdicos não são os mais industrializados, nem os que mais poluem o ar na Europa, por que razão são os mais atingidos pela chuva ácida nesse continente? Tá, primeiro, quem são esses países nórdicos? São os países que ficam mais ao norte da Europa, ok? Ali, Suécia, Finlândia, Noruega e também a Dinamarca um pouquinho. Então, eles não poluem muito, não. A economia deles é baseada na indústria e tal, mas não chega a ser assim tão impactante. Por que esses países sofrem tanto, então, com a chuva ácida? Porque os ventos, eles sopram da região do Trópico de Câncer para, evidentemente, o Círculo Polar Ártico. Então, toda a Europa Central ali, França, Alemanha, Polônia, Rússia, todos esses países têm grande concentração de poluição. Então, quando os ventos sopram para o norte, levam essa poluição para lá. Para lá onde? Para os países nórdicos. E aí, quando chove lá, tem a chuva ácida nesses países. Então, porque o deslocamento do ar, dos ventos, né, levam essa poluição dos outros países europeus para lá e a chuva ácida ocorre lá. E que tipo de poluente é esse? Basicamente de usinas termoelétricas, né, à base de carvão, ou seja, é a queima de carvão no processo industrial. Na página 58 ainda, o exercício número 4, o ambiente australiano revela-se frágil e, antes de diferentes ações humanas, cerca de um quarto das florestas nativas ainda estão intactas. A Oceania é o continente com menor volume de água potável, sendo que 4/5 dessa água é destinada à agricultura. Então, observe um fato interessante aqui, ó. O ambiente australiano, ele é frágil, tá? Mesmo antes da ação humana, ou seja, é uma região que é formada pelo deserto, áreas de pouca concentração de vegetação, né? E atualmente cerca de um quarto da floresta nativa ainda está intacta, ou seja, continua preservando bastante.
Mas boa parte dessa água, que é pouca, é usada para a agricultura. Então, a respeito desse tema, vamos lá. Letra A. Que fatores ambientais / naturais australianos contribuem para que sua maior vulnerabilidade nas ações humanas? Então, que fator natural contribui para ser uma região tão frágil? O clima semiárido, ou seja, uma região com pouca chuva, né, pouca estabilidade de chuva. Então, o clima semiárido, que domina boa parte desse território, ele contribui para isso, além dos extensos desertos, ou do extenso deserto que tem nessa região, né? Letra B. Que ações antrópicas, antrópica vem de ação humana, né, vem contribuindo para a degradação do ecossistema australiano? Então, o que o ser humano contribuiu para degradar mais essa área ainda? Evidentemente, a questão da derrubada de floresta, o desmatamento, né, que lá também, embora pouco, também acontece. Tá? Então, ação antrópica na letra B. Ainda na página 58, o exercício 5. A ação de uma nova rota de navegação pelo Ártico, denominada Passagem Noroeste, traz grandes vantagens econômicas para as relações comerciais internacionais, principalmente para os dos países do hemisfério norte. Contudo, a formação desta via natural também revela um processo preocupante que afeta o mundo todo. Qual é esse processo? Primeiro, vamos lá. Eu estou falando do Ártico. No Polo Sul, nós temos o continente Antártico. É um continente. Dá para passar de navio ali? Não. Dá para passar a pé? Até que dá no verão, mas é extremamente complicado devido ao frio, né? Devido às condições de temperatura, condições naturais térmicas. No Polo Norte, nós vamos ter o quê? O Oceano Ártico. Então, é uma área de água, de mar. Ok? Dá para passar lá sempre? Não, no forte do inverno é impossível, porque, evidentemente, cobre totalmente, vira um grande bloco de gelo, né? Então congela totalmente. Então, contudo, a formação dessa via natural também revela um processo preocupante que afeta o mundo todo. Que processo é esse? Então, essa passagem noroeste, ela resulta na redução das banquisas. O que é uma banquisa? Quando o gelo começa a derreter, ela tem aqueles pequenos blocos de gelo, que são as banquisas, e elas estão sendo reduzidas, ou seja, essa redução, ela acaba, com o passar do tempo, ela acaba aquecendo um pouco mais rapidamente a água desse oceano, fazendo com que haja uma transformação, ou seja, vai prejudicar o ecossistema devido a essa ação humana, essa passagem constante de navios, passagem constante de grandes embarcações, né, vão evidentemente alterar o processo de formação de gelo. Então as banquisas são deformadas, né, e isso prejudica todo o ecossistema da região, tá? Então, ou seja, seria ideal que não houvesse essa passagem por ali, tá? Na página do livro de atividades, na página 28, tem esse outro texto aqui, que fala sobre a ilha do Kiribati, que tem apenas um hotel, mas os moradores lá são receptivos, tal. É um ponto turístico muito interessante, tá? No Kiribati. Então, ou seja, são ambientes bem bucólicos, assim, né, naturais, tal, para você, digamos, um refúgio natural, tá? Então, vamos ver o que pergunta a respeito disso. A respeito do texto, né, dos refúgios ambientais, vem a pergunta letra A. O que são refúgios ambientais? Cite um exemplo. O que é um refúgio, gente? Um refúgio seria uma espécie de um esconderijo, né? Um local que você vai para lá para, digamos, fugir do dia a dia. Então, os refúgios ambientais correspondem a um conjunto de pessoas, né, que são obrigadas a migrar desse local ao encontro das mudanças ambientais. Então, essa região, tá, das Ilhas Kiribati estão sofrendo mudanças na sua condição natural, devido à subida do nível do mar, devido a essas condições climáticas. Então, esses ambientes estão sendo modificados. Então, esses refúgios ambientais, eles estão sofrendo com isso. Automaticamente surgem os refugiados ambientais, que são essas pessoas que são obrigadas a saírem de lá. Então, eu morava numa ilha fantástica, maravilhosa, e de repente, do nada, essa ilha começa a desaparecer. Então, essas pessoas são obrigadas a saírem de lá. Então, esses são os refugiados ambientais. Essas pessoas são obrigadas a saírem de lá, porque esse ambiente está sendo destruído. Tá? Não só pelo subida do nível do mar, pode ser por um terremoto, por um vulcão, por um deserto, uma inundação, alguma coisa assim, né? E porque os habitantes de Kiribati podem, em pouco tempo, se tornar refugiados ambientais,
para onde as autoridades locais estão negociando o deslocamento da população. O Kiribati, que é uma ilha, que é um bloco de areia, digamos assim, ela vai ser engolida pelo mar nos próximos anos. Então, por isso que, evidentemente, eles vão ser refugiados ambientais. A ilha vai desaparecer. E o governo do Kiribati negocia, desde 2012, uma outra ilha de Fiji, ali próximo, né, para deslocar essa população toda para lá. Não seria agora, não seria de imediato. Então, no momento em que a ilha do Kiribati desapareça completamente, né, essa população migra para lá e vai viver, digamos, nessa ilha de Fiji, né, que seria uma ilha parecida ali próximo, né, que seria um ambiente que eles poderiam ocupar. Então, gente, seriam essas as atividades de hoje, tá? Agradeço a tua atenção, espero que eu tenha contribuído um pouquinho no seu conhecimento e, obviamente, a gente volta a conversar, a gente volta a se encontrar na próxima semana. Legal? Um abraço e até a próxima. Valeu!